Por que ir ao Brasil? Apenas para beber uma água de coco e voltar. Para os alunos de elite da escola Bilu, no Peru, o Brasil era apenas mais um país grande e complexo da América do Sul. Para eles, que faziam viagens de estudo anuais à Europa e aos Estados Unidos, o destino deste ano foi chocante. O destino da nossa viagem de estudos este ano é São Paulo. O professor estava brincando, certo? O que podemos aprender indo para a América do Sul? No entanto, quando um dos alunos chegou ao coração da Avenida Paulista, em São Paulo, ele começou a chorar. O que exatamente essa elite de Bilu viu para ficar tão chocada e dizer nós éramos tão ignorantes? Vou contar agora a história dessa experiência surpreendente. Primeiro, obrigado por curtirem e se inscreverem. Olá a todos, meu nome é Can Espino, sou um estudante do ensino médio de 17 anos que nasceu e cresceu em Lima, no Peru. O Colégio Internacional San Autor, onde estudo, é uma das escolas particulares mais prestigiadas e melhores do Peru. Minha família também é bastante abastada. Sinceramente, tirando a música pop brasileira, eu mal sabia nada sobre o Brasil. Ao olhar o mapa na aula de geografia, eu sabia apenas que era um país enorme que fazia fronteira com a maioria dos países sul-americanos. E quando falava sobre o Brasil com meus amigos, a maioria apenas pensava que era algum lugar com praias na América do Sul. Quando o destino da viagem de estudos foi definido como o Brasil, o clima na nossa sala de aula ficou péssimo. Os alunos do ano passado foram para Madrid, Espanha e Paris, França, e 2 anos atrás para Nova York e Washington, EUA. Comparada a essas cidades luxuosas, São Paulo não nos atraía muito. Até a noite anterior à partida, eu não achava que essa viagem de estudos teria algo de especial. Eu apenas sentia que seria uma semana para provar comidas novas, visitar alguns pontos turísticos e voltar para casa. Não tinha expectativas especiais ao fazer a mala. Iniciamos a viagem em um avião por mais de 20 horas, partindo do aeroporto de Lima. No caminho, fizemos escalas na Cidade do México e em Miami, o que foi bastante tedioso. No avião, conversei com meus amigos sobre o Brasil. A maioria apenas especulava que deveria ser parecido com o México ou a Colômbia. A comida deve ser temperada e como será que as pessoas são? Algo assim. Finalmente, ao chegar ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, minha primeira impressão foi que o aeroporto era muito maior do que eu imaginava. Comparado ao aeroporto de Lima, o tamanho era realmente maior, mas era só isso, nada especial, já que há muitos aeroportos grandes pelo mundo. No entanto, a caminho da imigração, comecei a notar coisas únicas. A primeira coisa que me surpreendeu foi o chão. Mesmo com tanta gente andando, o chão do aeroporto estava polido, parecendo um espelho. Eu pensava que o aeroporto de Lima, no Peru, era bem cuidado, mas comparado a este, a diferença era gritante. Quando entrei no banheiro, fiquei realmente chocado. O vaso sanitário tinha um sistema de aquecimento. Todos os boxes tinham papel higiênico e sabonete. Mais chocante ainda era que não havia sequer uma gota de água no chão. Estava incrivelmente limpo. No Peru, é quase impossível ver um banheiro público tão limpo. Durante o processo de imigração, tive outra experiência inesperada. O oficial de imigração, ao saber que éramos estudantes do Peru, nos cumprimentou em um espanhol simples. Mesmo que o espanhol não fosse perfeito, eu senti a atenção que ele dedicava aos estudantes estrangeiros. A caminho de pegar a bagagem, vi instalações de informação espalhadas pelo aeroporto. Os quiosques de autoatendimento funcionavam perfeitamente. Não só havia placas em português, mas também em inglês e espanhol claramente indicadas. Os totens eram muito intuitivos. O que mais me impressionou foi o comportamento das pessoas. Mesmo com centenas de turistas reunidos, ninguém gritava ou se apressava. Todos esperavam em fila. Se fosse no Peru, a situação seria muito mais caótica e barulhenta. Mas aqui era tudo muito ordenado. Ao sair do aeroporto e pegar o ônibus em direção a São Paulo, pensei que ainda não tínhamos chegado à área urbana, mas já estava vendo muitas coisas diferentes do que esperava. Naquele momento eu não podia imaginar o que aconteceria na próxima semana. Enquanto estava no ônibus indo para São Paulo, olhei pela janela. A paisagem de arranha-céus não era diferente de outras grandes cidades, mas notei que as ruas eram muito limpas e organizadas. Comparada às ruas de Lima, a forma como eram gerenciadas era realmente diferente. Pegamos o metrô para a área da Avenida Paulista. O metrô foi a primeira coisa que me surpreendeu. Mesmo durante a hora do pico, as pessoas estavam sentadas ou em pé em seus lugares em silêncio. Ninguém falava alto ao telefone e não vi ninguém comendo ou bebendo.
No Peru, beber ou comer lanches no metropolitano ou no ônibus é muito comum, mas aqui não vi esse tipo de cena. O que mais me impressionou foi a cena vista quando o metrô chegou à estação. Antes de as portas abrirem, os passageiros já estavam esperando atrás da linha demarcada na plataforma. E quando os passageiros desembarcavam, os que esperavam entravam no vagão em ordem. Uma cena tão organizada é difícil de imaginar no Peru. No nosso país, quando a porta do carro abre, é normal que todos se empurrem para entrar. Ao sair da Estação Consolação e caminhar em direção à rua de pedestres, fiquei impressionado. Era surpreendente como toda aquela área podia ser tão vibrante e limpa. Isso me chocou profundamente. Não apenas o chão, mas até as fachadas das lojas eram limpas e organizadas. As luzes eram brilhantes e cheias de vida. Assim que entrei na rua de pedestres da Avenida Paulista, uma de nossas colegas de viagem, Rosa, começou a chorar imediatamente. Os amigos ficaram surpresos e perguntaram o que havia acontecido, mas Rosa ficou sem palavras por um tempo. Mais tarde, soubemos que ela estava chocada com o quão limpo estava o chão. Pensando bem, faz todo o sentido. Mesmo sendo uma área comercial com muita circulação de pessoas, não havia sequer um folheto ou um chiclete no chão. Comparado aos mercados ou ruas de pedestres no Peru, era como se fosse outro planeta. No nosso país, quanto mais gente, mais lixo, sujeira e caos. Mas aqui era o oposto. A aparência das lojas também era impressionante. Todas as lojas estavam limpas e organizadas. Os produtos em exposição estavam dispostos de forma ordenada. Os funcionários das lojas estavam vestidos de forma limpa e atendiam os clientes de maneira amigável. O que foi ainda mais surpreendente é que até o entregador de comida era muito educado. Ele me viu, um estrangeiro, sorriu e acenou para mim, e entregou a comida para a loja educadamente. Ele não era apenas um entregador comum, mas tinha um excelente espírito de serviço ao cliente. À noite, por causa de um imprevisto, precisei ir a uma farmácia próxima e lá tive outra experiência interessante. Havia farmácias que funcionavam 24 horas, então mesmo tarde da noite era possível comprar os remédios necessários. O farmacêutico deu conselhos muito profissionais. Depois de experimentar toda essa conveniência, percebi que o Brasil não era apenas um lugar com tecnologia conveniente, mas um lugar que entendia o planejamento social adequado para a conveniência das pessoas. E o que mais me impressionou foi que nesse processo eles nunca perderam o calor humano. No Peru, mesmo com smartphones, internet e outras tecnologias, elas não se conectam de forma tão orgânica com a vida diária. Aqui, a tecnologia se tornou parte da vida, tornando tudo mais conveniente e eficiente. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda via que eles valorizavam a relação entre as pessoas. Encontramos estudantes brasileiros pela primeira vez na área da Avenida Paulista. Alunos de um colégio de elite de São Paulo seriam nossos parceiros e passariam uma semana conosco. Um deles, chamado Lucas Silva, era meu parceiro. Tínhamos a mesma idade e ele falava um pouco de espanhol, então a comunicação não seria um grande problema. No primeiro encontro, minha primeira impressão dos estudantes brasileiros foi que eles eram educados, modestos e tinham boas maneiras. Todos estavam vestidos com uniformes escolares limpos e nos cumprimentaram educadamente. Mas, com o passar do tempo, as diferenças culturais entre nós começaram a aparecer. O primeiro problema surgiu quando visitamos a escola brasileira. Assim que entramos na sala de aula e nos sentamos, vários alunos peruanos pegaram lanches da mochila e começaram a comer. No Peru, contanto que não seja a hora de aula, comer lanches na sala é muito comum. Mas os estudantes brasileiros demonstraram desconforto e nos disseram que era proibido comer na sala de aula. Sinceramente, eu não entendi por quê. Já que não era hora de aula, apenas o recreio, por que não podíamos comer nenhum biscoito? Eu me senti confuso. Os estudantes brasileiros explicaram que a sala de aula era um local de aprendizado, então não se deveria comer, mas eu senti que era rigoroso demais. No Peru não há regras como essa. O segundo conflito ocorreu na hora do almoço. Vimos os estudantes brasileiros, ao terminar o almoço, levarem seus pratos e bandejas para o local de coleta e organizarem tudo sozinhos. Íamos apenas deixar na mesa e sair, mas os estudantes brasileiros disseram que nós também deveríamos ajudar a organizar. No início, eu não entendi por que os alunos precisavam se organizar. No Peru, os restaurantes têm funcionários de limpeza específicos. Os alunos não precisam fazer nada. Mas ao ouvir a explicação dos estudantes brasileiros, entendi que eles consideravam normal organizar as coisas que usaram. À medida que esses incidentes se repetiam, nós, estudantes peruanos,
começamos a reclamar que os estudantes brasileiros eram muito rigorosos com as regras. Por que tantas regras para coisas pequenas como essa? Não podia ser mais livre? Essas palavras começaram a surgir, mas depois de alguns dias comecei a entender lentamente o significado dessas regras. Não comer na sala de aula não era apenas uma regra, mas uma demonstração de cuidado para manter o ambiente de aprendizado limpo e organizado. E organizar os pratos de comida era resultado do desejo de cuidar dos outros. Através das conversas com os estudantes brasileiros, entendi essa diferença cultural mais profundamente. Lucas Silva disse que considerava essas coisas normais desde criança. Não porque alguém o obrigasse, mas porque ele achava que era o certo a fazer. As regras que inicialmente me irritavam eram, na verdade, sabedoria criada para que todos pudessem viver confortavelmente. Comecei a entender isso. Se a sala de aula é limpa, todos os alunos podem estudar em um ambiente confortável. Se todos organizam suas próprias coisas, isso alivia a carga dos outros. Com esse entendimento, eu quis compreender a sociedade brasileira mais profundamente. O que significavam essas regras que pareciam inconvenientes por fora e como essa cultura afetava a sociedade brasileira? Eu estava curioso sobre isso. Na tarde do terceiro dia, fomos visitar a região universitária. Eu soube que era uma área onde muitos estudantes universitários se reuniam e fiquei animado. Ao chegar lá, realmente encontrei uma atmosfera vibrante. Havia muitas lojas e cafés alinhados nas ruas e vimos muitos jovens passeando e provando lanches de rua alegremente. No entanto, enquanto passeávamos pela região universitária, acabamos nos perdendo. Como não entendíamos português, não conseguíamos ler as placas e até olhar o mapa no celular era difícil para identificar nossa posição exata. Rodamos no mesmo lugar por mais de 1 hora. Naquele momento, 2 estudantes universitários brasileiros passaram. Nos viram com expressões confusas e se aproximaram perguntando em espanhol se precisávamos de ajuda. Explicamos a situação. Então, os 2 estudantes pegaram seus celulares e abriram o aplicativo de mapas. Depois de entenderem claramente o lugar para onde queríamos ir, eles nos mostraram o caminho. O surpreendente é que eles não apenas nos deram a direção. Ao saberem que éramos estrangeiros, eles nos recomendaram um famoso carrinho de vezes pastel vezes na vizinhança. Não só isso, eles explicaram detalhadamente como pedir a comida naquela barraca. No Peru, a maioria das pessoas responde educadamente, mas situações em que oferecem ajuda tão detalhada não são comuns. Além disso, essa demonstração de cuidado para com estrangeiros que nunca haviam conhecido, eu achei muito especial. Os 2 estudantes dedicaram seu próprio tempo para nos ajudar, mas não demonstraram a menor impaciência. Naquela noite, tivemos a oportunidade de visitar a casa da família brasileira. Fui convidado para a casa de Lucas Silva e tive uma experiência inesperada. Soube que a mãe de Lucas Silva havia preparado especialmente comida peruana para nós. Quando ouvi que ela chegou a procurar receitas peruanas na internet e praticou várias vezes, fiquei profundamente emocionado. Mesmo que o sabor não fosse perfeito, a intenção me deixou extremamente grato. Para estudantes estrangeiros que eles nunca haviam conhecido, eles se dispuseram a fazer tal preparação. No Peru, mesmo que haja uma cultura de boa hospitalidade, situações de tanto cuidado e atenção não são comuns. Durante o jantar, conversei muito com a família de Lucas Silva. Também falamos sobre as diferenças culturais entre o Brasil e o Peru. A atitude com que aceitavam as diferenças uns dos outros e conversavam era muito impressionante. Especialmente o pai de Lucas Silva, que tinha um vasto conhecimento sobre a história e cultura do Peru, o que me surpreendeu muito. Na conversa, descobri que os brasileiros têm um grande interesse em outros países e culturas e senti que esse interesse não era apenas curiosidade comum, mas uma expressão de um esforço genuíno para entender e honrar. No caminho de volta para casa, refleti sobre todas as coisas que experimentei durante o dia. A bondade dos 2 estudantes universitários que encontrei no caminho, o calor e o cuidado da família de Lucas Silva e a atitude deles em tentar entender culturas diferentes. Comecei a pensar que tudo isso não era coincidência. Senti cada vez mais que toda a sociedade brasileira valorizava a cultura do cuidado e da ajuda mútua. E comecei a me perguntar como essa cultura se formou. No 4º dia, tivemos a oportunidade de experimentar o sistema educacional do Brasil mais a fundo.
Tivemos aulas o dia inteiro com estudantes brasileiros em um colégio de elite em São Paulo e vivenciamos a vida cotidiana deles. Das 8 horas às 16 horas, vivemos a agenda completa dos estudantes brasileiros. A primeira coisa que me surpreendeu foi o sistema de almoço da escola. Mais de 1.000 alunos almoçavam juntos, mas tudo acontecia de forma muito ordenada. Cada turma tinha uma ordem definida para pegar a comida e todos os alunos seguiam naturalmente. Ninguém empurrava ou furava a fila enquanto esperava. O que foi ainda mais surpreendente foi a qualidade do almoço. O menu era cuidadosamente planejado por nutricionistas, com nutrição balanceada e um sabor excelente, e o custo do almoço era muito baixo. Isso foi o que mais me chocou. No Peru, mesmo as escolas particulares quase não têm um refeitório que sirva almoço de tal qualidade. Após a refeição, os alunos ajudavam a guardar os pratos e separavam o lixo naturalmente. Foi uma cena impressionante, ninguém os obrigava. Todos os alunos faziam isso como se fosse algo normal. Ao vê-los separando corretamente restos de comida, papel e plástico, entendi que eles também tinham uma alta consciência ambiental. A tarde era dedicada à limpeza. Eu soube que no Brasil, os alunos precisam limpar suas salas de aula e a área da escola sozinhos. No início, eu não acreditei. No Peru, há funcionários de limpeza dedicados. Os alunos não precisam limpar. Mas ao ver de fato, todos os alunos dividiram as tarefas e se dedicaram à limpeza. Varrer o chão, passar o pano, limpar o quadro, limpar as janelas, tirar o lixo, tudo era feito pelos próprios alunos. E não era porque havia alguém vigiando ou forçando, mas porque eles faziam isso voluntariamente. Ao ver essa cena, senti a peculiaridade da educação no Brasil. À noite, tive a oportunidade de ir a uma loja de conveniência. Ouvi dizer que havia uma loja 24 horas perto do dormitório. Fui lá por volta das 23 horas e vi uma cena chocante. Uma funcionária que parecia ter uns 20 e poucos anos trabalhava sozinha à tarde da noite, mas não demonstrava medo ou desconforto. O que foi ainda mais surpreendente é que mesmo naquele horário, ainda havia clientes do sexo feminino comprando na loja naturalmente. Vi várias mulheres comprando sozinhas e suas expressões pareciam muito relaxadas. No Peru, onde uma mulher andar sozinha à tarde da noite é muito perigoso, a situação aqui era completamente diferente. Enquanto fazia compras na loja de conveniência, conversei brevemente com um funcionário. Ele foi muito amigável comigo, que sou estrangeiro. Ele usou um espanhol simples para me cumprimentar. Quando eu disse que era do Peru, ele demonstrou interesse. Essa cordialidade natural realmente me impressionou. Ao sair da loja e voltar para o dormitório, olhei em volta. Mesmo depois das 23 horas, as ruas continuavam iluminadas e bem cuidadas. As luzes das ruas estavam instaladas em distâncias apropriadas. Quase não havia cantos escuros. O que foi ainda mais surpreendente é que, mesmo tarde da noite, as pessoas se moviam livremente pelas ruas. Havia pessoas correndo, casais passeando e grupos de adolescentes caminhando com amigos. Vi diversos tipos de pessoas. Todos pareciam relaxados e naturais. Ao ver essas cenas, entendi o que é uma sociedade verdadeiramente desenvolvida. O desenvolvimento econômico ou o avanço tecnológico sozinhos não são suficientes. Eu pensei que uma sociedade real deve criar um ambiente onde os cidadãos possam viver com segurança e conforto. Só assim pode ser chamada de uma sociedade verdadeiramente desenvolvida. No quinto dia, tivemos a oportunidade de experimentar a tecnologia digital do Brasil pessoalmente. Lucas Silva me levou a vários lugares e me mostrou como os brasileiros usavam a tecnologia na vida cotidiana. No início, eu apenas pensei que era um lugar com tecnologia avançada, mas ao vivenciar, descobri que era muito mais do que isso. De manhã, o processo de pedir café na cafeteria me surpreendeu. Lucas Silva pediu o café antecipadamente pelo celular e quando chegamos à cafeteria, o café já estava pronto. Não precisamos pegar fila e o pagamento já estava feito. Ter um sistema assim já era surpreendente, mas o mais surpreendente é que até estudantes comuns do ensino médio podiam usar essa tecnologia de forma natural. Ao pegar o metrô, foi a mesma coisa. Lucas não usou o cartão de transporte, mas usou o celular para tocar no scanner e pagar. Além disso, no metrô, ele usou o Wi-Fi gratuito para se conectar à internet. No Peru, o sinal da rede no metrô costuma ser muito ruim, mas aqui, mesmo no subsolo profundo, a velocidade da internet ainda era muito rápida. Quando fomos a um restaurante para almoçar, também tivemos uma experiência interessante. Na frente do restaurante, Lucas Silva escaneou um QR Code com o celular para entrar na fila.
Então fomos passear por perto e voltamos ao restaurante quando fomos notificados por telefone que era a nossa vez. Como não precisamos esperar na fila, pudemos usar o tempo de forma eficiente. Ao pedir no restaurante, usamos o QR Code na mesa para fazer o pedido online. O menu era digital. Podíamos ver fotos da comida e descrições detalhadas. E também havia menu em espanhol. Desde o pedido até o pagamento, tudo podia ser feito na mesa, o que era muito conveniente. Mas o que mais me impressionou foi que, em meio a toda essa tecnologia digital, o calor humano não desapareceu. Na cafeteria, o funcionário nos recebeu cordialmente. No restaurante, o garçom nos serviu com atenção. A tecnologia não substituiu a relação humana, mas serviu como um papel complementar. À noite, experimentamos o serviço de entrega de comida. Lucas Silva me mostrou como pedir comida pelo celular. Havia uma grande variedade de restaurantes e menus. Depois de pedir, era possível acompanhar a localização do entregador em tempo real. 30 minutos depois, a comida quente foi entregue. O surpreendente é que o entregador era muito amigável. Ele me viu, um estrangeiro, sorriu e me cumprimentou e entregou a comida educadamente. Ele não era apenas um entregador comum, mas expressava um verdadeiro espírito de serviço. Naquela noite, fomos a uma loja de conveniência 24 horas próxima. Mesmo depois das 23 horas, a loja de conveniência ainda estava iluminada. Uma funcionária que parecia ter uns 20 e poucos anos trabalhava sozinha. No Peru, era difícil imaginar uma mulher trabalhando sozinha a essa hora. O mais surpreendente é que, mesmo naquele horário, ainda havia clientes do sexo feminino comprando na loja naturalmente. Vi várias mulheres comprando sozinhas e suas expressões pareciam relaxadas e naturais. Esse senso de segurança, que se tornou normal, me deixou realmente invejoso. Enquanto comprava na loja de conveniência, notei mais uma coisa: todos os produtos tinham o preço claramente indicado. No Peru, muitas vezes é preciso perguntar o preço, mas aqui parecia desnecessário. Ao pagar, o funcionário cobrou o valor exato e o troco foi preciso até a unidade de centavos. Na manhã seguinte, tive a oportunidade de ver como a avó de Lucas Silva usava o smartphone. A avó tinha mais de 80 anos, mas conseguia fazer compras online e verificar o status da entrega dos pacotes. Essa cena me surpreendeu muito. Era completamente diferente das avós no Peru. A avó disse que no início foi difícil, mas a comunidade oferecia aulas gratuitas de smartphone, então ela conseguiu aprender. Ter um sistema assim, que não exclui as pessoas por causa da idade, mas ajuda a todos a avançarem juntos, me impressionou muito. No transporte público, tive uma experiência semelhante. No metrô, vi uma pessoa em cadeira de rodas e as pessoas ao redor naturalmente davam espaço e ofereciam ajuda. Ninguém os ordenava, mas eles faziam como se fosse algo normal. Também tive a oportunidade de ir a uma clínica. Lucas Silva estava com um resfriado leve. Fomos a uma clínica próxima. Desde o registro até a consulta, todos os passos foram muito ordenados. O tempo de espera foi muito curto e o custo do tratamento era razoável. O médico demonstrou preocupação comigo, que era estrangeiro, e me explicou o sistema de saúde brasileiro. Na farmácia, tive uma experiência profunda. O farmacêutico não apenas leu a receita e preparou o remédio corretamente, mas também explicou detalhadamente como usá-lo. Ele ainda tentou me explicar em espanhol simples. A partir de todas essas experiências, percebi o verdadeiro significado do desenvolvimento tecnológico. A tecnologia não deveria ser apenas para conveniência, mas deveria ser uma tecnologia que ajuda a todos a ter uma vida melhor. No Brasil, a tecnologia não exclui as pessoas, mas as inclui. O que mais me impressionou é que todo esse sistema foi projetado com o usuário como centro. Não era complexo ou difícil, mas algo que todos podiam usar facilmente. Idosos, estrangeiros ou pessoas com deficiência podiam usar juntos, com um cuidado que permeava todas as partes. No Peru, mesmo com smartphones, internet e outras tecnologias, elas não se conectam com a vida diária de forma tão sistemática. E mais importante, nos faltava a mentalidade de cuidar e considerar todos os membros da sociedade ao usar a tecnologia. Ao conversar com Lucas Silva sobre esses assuntos, entendi a peculiaridade da sociedade brasileira mais profundamente. Ele explicou que esses sistemas não foram criados da noite para o dia, mas foram resultado de longos anos de tentativa e erro e aprimoramento contínuo. Naquela noite, enquanto estava deitado na cama, pensei que no Brasil a tecnologia e a humanidade se harmonizavam perfeitamente. E essa era a verdadeira imagem de uma sociedade desenvolvida.
Na noite do sexto dia, tivemos a oportunidade de conversar com a família de Lucas Silva mais profundamente. Desta vez, outros estudantes peruanos também foram convidados. Pudemos conversar abertamente sobre as diferenças culturais dos dois países. No início, pode ter havido um pequeno constrangimento devido às diferenças, mas agora podíamos entender e respeitar essas diferenças. A avó de Lucas Silva também estava conosco. Ver uma idosa de mais de 80 anos usando um smartphone fluentemente me surpreendeu muito. A avó disse que fazia compras online, agendava consultas médicas online e até fazia videochamadas com os netos. Isso era totalmente diferente das avós no Peru. O mais surpreendente é que a avó tinha muito conhecimento sobre o Peru. Ela não só conhecia pontos turísticos famosos como Machu Picchu ou as linhas de Nazca, mas também estava interessada na história e cultura peruana. Esse tipo de interesse e respeito pela cultura estrangeira me impressionou de verdade. Durante o jantar, conversamos sobre o sistema educacional do Brasil e do Peru. O pai de Lucas Silva fez perguntas sobre a educação no Peru e demonstrou preocupação sincera. Ele também explicou detalhadamente o sistema educacional brasileiro, mas não mencionou apenas os pontos positivos. Ele também falou honestamente sobre os problemas existentes. Ouvimos que os estudantes brasileiros tinham alta pressão acadêmica, alta competição e enfrentavam o fardo de altos custos com aulas particulares. Ao ouvir essas palavras honestas, entendi que o Brasil também não era uma sociedade perfeita. Cada lugar tem seus próprios problemas e dificuldades. Mas, apesar desses problemas, senti que os brasileiros se esforçavam incessantemente para criar uma sociedade melhor. O pai de Lucas Silva disse que esperava que a próxima geração não tivesse que passar pelas dificuldades que a geração dele enfrentou. Na conversa, percebi qual era a verdadeira força da sociedade brasileira: dar prioridade ao coletivo em detrimento do individual, o espírito de sacrifício pela próxima geração e o compromisso com o desenvolvimento contínuo. Eu pensei que esses espíritos eram a verdadeira força motriz que construiu o Brasil de hoje. Os estudantes peruanos também compartilharam honestamente as experiências e sentimentos que tiveram no Brasil. Eles disseram que no início sentiram que havia muitas regras e era inconveniente, mas agora entendiam que essas regras existiam para a conveniência de todos. Disseram também que, ao voltarem ao Peru, gostariam de aplicar esses pontos positivos, especialmente Rosa. Ela explicou mais sobre o motivo pelo qual chorou na Avenida Paulista. Ela disse que não estava chocada apenas com a limpeza, mas porque sentiu que todos estavam se esforçando juntos para manter essa limpeza. No Peru, as pessoas tendem a priorizar a conveniência pessoal, mas aqui ela viu a imagem de pessoas dispostas a sacrificar pelo bem comum. Através dessas conversas, reconsiderei o verdadeiro significado de uma sociedade desenvolvida. Eu entendi que a força econômica ou o poder tecnológico não podem sozinhos criar uma sociedade desenvolvida. Percebi que é preciso haver consciência cívica, espírito generoso e uma atitude que pense na sociedade como um todo para ser uma sociedade verdadeiramente desenvolvida. Naquela noite, no caminho de volta para o dormitório, pensei em como eu era há uma semana. Senti vergonha da minha própria ignorância por ter pensado que o Brasil era apenas mais um país na América do Sul. Comecei a pensar seriamente sobre que tipo de pessoa eu deveria ser no futuro. O último dia chegou. Eu não achei que uma semana passaria tão rápido. Na manhã, arrumei minha mala e revisei o tempo que passei no Brasil, senti que realmente aprendi e experimentei muito. Não foi apenas uma viagem, mas uma jornada que mudou minha vida. Lucas Silva e outros estudantes brasileiros vieram nos acompanhar até o aeroporto. Na despedida, trocamos contatos e prometemos manter contato no futuro. Lucas Silva me sugeriu estudar português e considerou que eu viesse como estudante de intercâmbio em uma universidade no Brasil. Enquanto fazia a cerimônia de partida no aeroporto de Guarulhos, lembrei-me da minha primeira chegada aqui, há uma semana. Naquela época, eu apenas pensava que o aeroporto era grande e limpo, mas agora eu entendia o sistema e o espírito escondido por trás. Eu entendia que tudo foi construído para a conveniência dos cidadãos e que para manter isso todos cooperavam. Antes de embarcar no avião, no último momento em que pisei em solo brasileiro, tomei a firme decisão de que, ao voltar para o Peru, aplicaria o que aprendi no Brasil. Começando por pequenas coisas, como separar o lixo corretamente, manter a calma em público, ser atencioso com os outros e assim por diante. Eu faria dessas coisas um hábito na minha vida diária. Também decidi começar a aprender português.
Eu esperava poder conversar com os brasileiros em português um dia, e nasceu em mim o sonho de vir estudar em uma universidade no Brasil. Se tivesse a chance, eu gostaria de aprender o processo de desenvolvimento do Brasil mais profundamente e aplicá-lo para ajudar no desenvolvimento do Peru. Quando o avião subiu ao céu, a vista noturna de São Paulo da janela era realmente linda. Mas agora, eu parecia entender o significado escondido por trás de cada luz. Cada luz era o resultado da vida, dos sonhos e dos esforços de alguém. No voo de 20 horas de volta para o Peru, organizei as experiências que tive no Brasil e pensei em como explicaria isso aos meus amigos e familiares. Eu não queria apenas dizer que o Brasil era bom, mas queria comunicar bem por que era bom e o que eu aprendi. Especialmente, pensei muito em que direção a sociedade peruana deveria se desenvolver no futuro. Mesmo que não fosse possível copiar todo o processo de desenvolvimento do Brasil, eu pensei que pelo menos o espírito poderia ser aprendido. Como priorizar o coletivo sobre o individual, a atitude de investir na próxima geração e o compromisso com o desenvolvimento contínuo. Ao chegar ao aeroporto de Lima e reencontrar minha família, eu era uma pessoa completamente diferente de uma semana atrás. A experiência no Brasil havia mudado minha visão de vida. Minha família também disse que eu havia crescido muito. Desde aquele dia, comecei a aplicar o que aprendi no Brasil. Na limpeza da escola, passei a participar mais ativamente. Em locais públicos, tentei manter a calma. Mesmo sendo uma pequena mudança, eu achei que tinha muito significado. Também comecei a estudar português. Estudei gramática básica pela internet e me familiarizei com o uso real da língua através de filmes e músicas brasileiras. No início, foi difícil, mas as boas lembranças do Brasil se tornaram a força motriz que me permitiu perseverar. 6 meses depois, me candidatei ao programa de intercâmbio em uma universidade no Brasil. Tive a sorte de ser aceito e pude viajar para o Brasil novamente. Desta vez, eu não era apenas um turista, mas como estudante, pude entender e experimentar a sociedade brasileira mais profundamente. Agora, olhando para trás, aquela viagem de estudos de uma semana mudou completamente minha vida. Foi a experiência mais importante que tive. Através do Brasil, aprendi o verdadeiro significado de uma sociedade desenvolvida e percebi que tipo de pessoa eu deveria ser no futuro. E a coisa mais importante que ganhei foi que minha visão de mundo se expandiu. Isso é que cada produto tinha uma etiqueta de preço claramente exibida. No Peru, a barganha é muito comum, mas aqui parecia desnecessário. Enquanto passeava pela área comercial, observei o comportamento das pessoas. Ninguém falava alto, todos se desviavam uns dos outros. Ao se encontrarem em corredores estreitos, naturalmente davam passagem. Nas escadas rolantes, paravam automaticamente em um lado para que os outros pudessem passar. Ao ver essas cenas, fiquei cada vez mais surpreso. Tentei usar o banheiro aqui e tive uma experiência incrível. Mesmo sendo um banheiro público, estava tão limpo quanto um banheiro de hotel. O papel higiênico era suficiente e havia sabonete e álcool em gel. O chão estava impecavelmente limpo, sem sequer um pingo de água. Ao ver tudo isso, minha visão sobre o Brasil começou a mudar. Percebi o quão errada estava minha preconceito de que o Brasil era apenas mais um país na América do Sul. Por fora pode parecer comum, mas na realidade era uma sociedade com um alto nível de ordem e planejamento. A história de hoje termina aqui. A conscientização sobre o verdadeiro significado de uma sociedade desenvolvida. O que você achou desta história? Por favor, deixe seu comentário e incentive o personagem principal da história. Esta é a história que adaptei para você. Se gostou, por favor, curta e se inscreva. Obrigado por assistir. End of file text. Plain.